Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje, 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde, também da Vigilância Sanitária. Vamos aos destaques. São Luís inicia amanhã a imunização de adolescentes de apenas 12 anos de idade. 8 pontos estão disponíveis. Escolas da rede estadual que retomaram as aulas presenciais passam por vistoria de agentes da Vigilância Sanitária. Polícia Federal deflagra operação contra o tráfico de drogas e toneladas de maconha são queimadas no interior do estado. O Maranhão adere à campanha internacional da ONU para zerar emissão de poluentes. E ainda o destaque do Porto do Itaqui como referência em movimentação de cargas. Kitesurf ganha campanha estadual para incentivar o esporte e fomentar o turismo local. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. Nosso destaque de hoje começa falando sobre a vacinação em São Luís. E este é um alerta. A nossa cidade vem disponibilizando doses anti-coronavírus a um grande universo de faixa etária, mas os registros apontam a baixa procura, principalmente pela segunda dose. O governo do estado chegou a criar o programa Dose Premiada, que sorteia até R$10 mil para quem completar o ciclo de imunização. Mas faz-se necessária uma campanha massiva, incentivando o retorno da população. Vale lembrar que o retorno aos pontos de imunização se torna ainda mais urgente pelo surgimento de novas cepas, como a Delta, que ampliou a taxa de contágio no Brasil e também em outros países. Bom, e agora chegou a vez dos adolescentes de 12 anos a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O prefeito Eduardo Braide anunciou nas redes sociais que sexta-feira, no caso, amanhã, vai ser a vacina no braço a estes jovens de 12 anos. Serão 8 pontos de vacinação disponíveis de 8 da manhã até às 18 horas. A dica é que tem um aplicativo da Semuz, o Filômetro. Assim você não perde tempo e ganha imunização bem mais rápido. Bem, e hoje é o Dia Nacional da Saúde. A saúde envolve vida, envolve economia, ambiente, educação, segurança e tantos outros temas que completam a vida. O dia foi escolhido como forma de homenagem ao nascimento do médico Oswaldo Cruz. Hoje também é o Dia Nacional da Vigilância Sanitária, que atua na regulamentação, controle, fiscalização de produtos e serviços de saúde, com o objetivo de realizar interesse público na proteção da saúde. Nesta pandemia da Covid-19, principalmente, fiscalizações em escolas da rede estadual de educação, nesta primeira semana de retorno às aulas, estão acontecendo para garantir segurança aos alunos, professores e profissionais que atuam nas escolas. Você vai ver o que diz o promotor da educação que acompanhou essas fiscalizações. Vivenciar esse momento histórico que nós estamos acontecendo agora, no sentido do retorno de forma híbrida, né? Ou seja, presencial e ainda também remota, mas verificar os itens de segurança, dar as boas-vindas também aos nossos alunos, aos professores, aos gestores, a toda a comunidade escolar. E escolhemos essa escola logo como primeiro plano, que está bem próxima da promotoria, mas que ela sempre foi uma escola de grande referência no ensino médio, né? O CEJOL sempre foi uma referência e não podia ser diferente hoje com esse retorno. A Polícia Federal realizou uma grande operação no estado do Maranhão no combate ao tráfico de drogas. Durante 10 dias, policiais destruíram aproximadamente 95 mil pés de maconha, 11.580 mudas e 9 mil sementes nas terras indígenas do Alto Turiaçu, Alto Rio Guamá e Terras da União, localizados nas proximidades dos municípios Centro do Guilherme e Centro Novo. A polícia ainda apreendeu 478 quilos da droga pronta para o consumo. Segundo a Polícia Federal, a operação ocorreu também na região do Nordeste brasileiro, nas regiões aí dos estados de Pernambuco e Bahia, e ainda fora do território nacional, no Paraguai. A operação tem o objetivo de reduzir a produção e oferta de maconha no estado do Maranhão, desarticulando comercialização de drogas na região e identificando sempre os envolvidos. Bem, e seguimos agora ainda falando sobre direitos, aguardando apenas a sanção governamental. A Assembleia aprovou um projeto de lei que acaba com a venda abusiva de livros em instituições privadas no Maranhão.
Veja na reportagem de João Carvalho. Os pais conhecem bem a história, que é quase uma sina. As escolas particulares indicam que livros devem ser comprados para os alunos e onde comprá-los. Esse tipo de postura é conhecida como venda casada, onde o fornecedor de um serviço dá encaminhamento para outro serviço, mas com uma única opção, impedindo a livre concorrência. Essa prática está com os dias de aparente legalidade contados. Um projeto de lei foi apresentado para acabar com este tipo de negócio. O PL, de autoria do deputado Duarte Júnior, foi aprovado. Apresentamos o projeto, conseguimos aprová-lo na Assembleia, atendendo o pedido de pais, mães e responsáveis por alunos e alunas matriculados em escolas particulares. É uma importante conquista, porque quem é pai, quem é mãe e tem algum aluno matriculado em escola particular sabe que de uns anos para cá essas escolas têm obrigado esse contratante a comprar os livros dentro da estrutura escolar, o que configura a venda casada com base no Código de Defesa do Consumidor, mas de acordo com o entendimento das escolas, o Código de Defesa do Consumidor não trata essa matéria expressamente. O projeto de lei nasceu de uma demanda de pais e responsáveis por alunos matriculados na rede de ensino particular. Essa lei beneficia os pais de alunos de escolas particulares, os quais, a partir de agora, terão a liberdade de escolha de onde irão comprar o material para os seus filhos. Acaba a venda casada e, com isso, nós temos a oportunidade de conseguir o melhor custo-benefício na aquisição do material dos nossos filhos. Tá? E desejamos que o governador Flávio Dino consiga sancionar o mais breve possível essa referida lei. Nós, da ASPA, nos sentimos atendidos, uma vez que nós lutamos por uma lei que pudesse nos proteger há muito tempo. E nossa voz foi ouvida e nós desejamos que ela entre em vigor o mais breve possível. A escola que não obedecer à lei pode pagar multa de até R$ 5.000 por reclamação. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do estado. Hora do intervalo. Na volta temos os comentários sobre o cenário político com Marco Saldanha. Voltamos, é hora do nosso bloco de política, recebendo Marco Saldanha aqui conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Saldanha, a gente tem um tema bem interessante que vai ser discutido lá em Brasília, e essa votação havia ficado para o período da tarde, parece que vai entrar para o período da noite, uma votação do Distritão. Pois é, Hugo, é importante a gente acompanhar essa votação, porque ela é polêmica, tem pontos positivos, tem pontos negativos, e o que preocupa é essa estratégia de votação assodada. Esse assunto já veio e já voltou várias vezes. Aqui na Assembleia Legislativa já foram realizados vários seminários ao longo dos anos para tentar entender a quem defenda, a quem seja contra, mas de última hora é sempre uma questão que preocupa muito. Qual é a ideia? Não é de toda ruim o Distritão, quando você pensa que os deputados estaduais, são 42 assentos, eles poderiam, por exemplo, representar determinados distritos, determinadas regiões. Por exemplo, poucos deputados estaduais, eles são votados em todos os 217 municípios. Isso é muito raro. Isso acontece mais quando um político, um deputado, um parlamentar, ele tem uma história que transita, por exemplo, numa universidade estadual, ou então com a questão de policiais, alguma pauta que realmente seja totalmente estadual, mas é extremamente raro. Então, o que acontece, a ideia do distritão, o voto distrital, é justamente que você tenha a divisão das regiões eleitorais do Maranhão e dali saiam deputados eleitos para representar aquela região. Bom, a princípio parece uma boa ideia. Qual é o contraponto a essa ideia? É exatamente a preocupação que nós retrocedamos para a ideia dos coronéis, ou seja, aqueles políticos poderosos daquela região que se perpetuem no poder. De lá nós já viemos, para lá a gente não pretende voltar. Ou seja, como eu havia dito, Hugo, e você que está em casa, existem pontos positivos que seria melhorar a representatividade para aquela região. Ou seja, você tentaria regionalizar melhor o voto. Com isso, se imagina que, por exemplo, pleitos de hospitais
de escolas, de estradas, de determinadas regiões poderiam ser melhor atendidas pelos seus parlamentares. Mas, por outro lado, há uma preocupação em que esse poder fique localizado com uma oligarquia formada e se repetindo, porque dificilmente você teria aí pequenos partidos ou candidatos com menor estrutura política e partidária aptos a ganhar a eleição. A gente sabe que essa riqueza de representatividade, apesar de todas as críticas que se tem ao nosso sistema eleitoral, ele costuma ser muito saudável à eleição. Então, tudo isso é só uma amostra para você ver o que os deputados brasileiros e a bancada maranhense teria que decidir de última hora, caso não seja adiada essa votação, caso não haja nenhum empecilho. O pessoal já entrou com um pedido aí para que não haja votação, para que ela seja adiada, entendendo o que eu acho justo. Não é ser contra, não é ser a favor, Hugo, nesse momento. Eu mesmo, que acompanho esse assunto há muitos anos, leio, eu diria que eu tenho pontos positivos e pontos negativos em um aspecto ou outro. Há necessidade de maior discussão. Claro, há uma necessidade de discussão, há necessidade de mudança, é indiscutível, a gente sabe disso, que a gente pode testar outros modelos, mas a grande preocupação é com que intenção está se fazendo uma mudança ou uma votação assodada, corrida, sem o devido debate que é necessário para esse assunto. Ou seja, essa bancada agora parece muito mais preocupada com a sua reeleição do ano que vem. Ou seja, é aquele tipo de medida, é aquele tipo de votação em benefício próprio e não, de fato, em benefício de uma mudança do sistema eleitoral. Isso é o que realmente nos preocupa, Hugo. É preocupante e a gente precisa acompanhar isso. Exatamente. Obrigado, Saldanha. Ótima noite para você. Para nós todos. Bom, e o Maranhão aderiu à campanha da Organização das Nações Unidas, a ONU, com o compromisso de zerar a emissão de carbono até 2050. Esta adesão foi feita pelo governador Flávio Dino, que também defende o Plano de Recuperação Verde, lançado à frente do consórcio de governadores da região amazônica. Nesse instante, manifesto, em nome do nosso Estado, a adesão, a participação, o comprometimento com a iniciativa Race to Zero. Acreditamos que essas iniciativas da sociedade civil, dos empresários, dos diferentes governos, são muito valiosas para que possamos, com isso, mobilizar o planeta a fim de que haja uma aproximação entre generosos compromissos assumidos na esfera internacional e aquilo que vemos na prática. O Maranhão, coerente com esta visão de adesão a esse esforço global, recentemente enviou à Assembleia Legislativa o projeto de lei estruturando, em âmbito estadual, o sistema jurisdicional RED+, para que possamos mensurar resultados de redução de emissão de gases de efeito estufa derivada do desmatamento e da degradação florestal. Bom, dando destaque agora à alta movimentação do Porto do Itaqui, o Maranhão vem apresentando o seu potencial de importação e exportação de cargas. Esta semana foi sediado aqui em São Luís o Nordeste Export, um fórum regional de logística e infraestrutura portuária, tudo baseado nos resultados alcançados aqui em nosso porto. Os dados foram divulgados pela empresa maranhense de administração portuária e demonstram que cerca de 15 milhões de reais foram movimentados no Porto do Itaqui no primeiro semestre deste ano. Só nos primeiros 3 meses de 2021, o Itaqui fechou com um volume de cargas 25,4% maior do que foi registrado no mesmo período do ano passado e aproximadamente 17% acima do que foi planejado para o período. Para o diretor de operações do Porto do Itaqui, o resultado foi obtido por conta de um trabalho eficiente realizado em meio à pandemia de coronavírus. Nós investimos bastante na melhoria do processo, com mecanização das cargas, melhoria do processo interno de layout e fluxos das cargas. Então, somando tudo isso e a capacidade que tinha de investimento, que nós temos de investimento na melhoria, ocasionou esse aumento que está acima dos 32% no primeiro semestre.
Os índices acima da média ajudam o crescimento da economia do estado. Segundo este especialista, a privatização do porto também colaborou para o bom resultado. Olha, isso aí é um reflexo que a gente teve devido às exportações das nossas commodities. Entra aí a parte de grãos, que a gente teve uma produção muito forte e grande desde o início da pandemia, e além da exportação muito maior na questão do minério de ferro, que a gente utiliza nesse porto. A gente teve também essa parte da cessão de direitos do porto do Itaqui. Então há um investimento maior nesse porto para que tenha maior eficiência na carga e descarga dos produtos. E aí com isso a gente tem uma maior movimentação no porto e maior eficiência para que tenha menos tempo dos navios parados aqui no porto. Os produtos de granel seco, líquido e carga geral foram os que mais registraram movimentações portuárias nesses primeiros 6 meses do ano. Com esse índice positivo conquistado no primeiro semestre deste ano, a EMAC acredita que possa fechar o ano de 2021 com cerca de 28 milhões de reais em movimentação. Só que para chegar nesse resultado, alguns fatores são muito importantes, como a movimentação de grãos, por exemplo. Nós temos 3 grandes blocos de carga que nós chamamos aqui, que é o granel sólido, que os principais produtos dentro do granel sólido é a soja e o milho, seguido pelo fertilizante. O segundo bloco de carga é o granel líquido, que aí nós estamos falando de derivados de petróleo. E o terceiro bloco é carga geral, que é o volume de 95% é a celulose. Então, são esses 3 blocos. Dividido isso, nós temos aqui 68% do granel sólido, 25% a 26% do granel líquido e de 5% a 6% da carga geral. Seguindo ainda com informações da economia, o percentual de famílias que relataram ter dívidas no mês de julho chegou a 71,4%. O maior patamar da série histórica iniciada lá em 2010. A alta é de 1,7 ponto percentual na comparação com junho e de 4 pontos em relação a julho de 2020. O maior aumento anual verificado desde dezembro de 2019. Os dados foram divulgados hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. As dívidas incluem cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro e também prestação de casa. As famílias com dívidas ou contas em atraso chegaram aí a 25,6%. Terceiro aumento seguido. O número é de 0,5 ponto percentual acima do nível de junho. Já as famílias que disseram que não têm condições de pagar suas dívidas em atraso e que vão continuar inadimplentes, aumentou para 10,9%. A gente segue para o intervalo, daqui a pouquinho voltando com outras informações no Jornal Aguará. Seguindo agora com informações de incentivo ao turismo. O kitesurf no Maranhão é referência em todo o Brasil e apostando neste esporte, o governo do estado lançou hoje a campanha Maranhão, Paraíso do Kitesurf. Se ver a orla marítima em toda a extensão do Maranhão já encanta, imagina fazer isso estando no mar. E nem precisa ir para águas profundas. Ficar na área de formação de ondas já dá uma impressão e tanto. Impressão e certeza que temos um litoral maravilhoso. É muito importante esse lançamento oficial, através do governo, da Secretaria de Turismo. O trabalho que a Secretaria está executando é muito importante porque o kitesurf ele é sim uma ferramenta de desenvolvimento econômico também da região. O kitesurf ele ajuda a desbravar o litoral, então os velejadores saem desde o Ceará, passam pelo Piauí, chegam no Maranhão pelo mar e se deslocando com famílias, com carro de apoio, com lancha, promovendo o turismo e empreendendo. Essa percepção que o Rogério e tantos outros kitesurfistas têm está sendo ofertada a quem quiser conhecer a prática do kitesurf. A campanha Maranhão, Paraíso do Kitesurf foi lançada nesta quinta-feira com a ideia de promover um verdadeiro combo formado pelo kitesurf
e o turismo. Nós estamos entregando um circuito formatado, um circuito de velejo que tem nessa ferramenta importante que é o esporte, um grande difusor do turismo e da prática do kitesurf que tem crescido em todo o mundo e nosso estado que tem um grande potencial, grandes condições climáticas, condições geográficas e tem chamado a atenção dos velejadores de todo o Brasil e através dessa campanha promocional, desse circuito que hoje a gente lança, eu tenho certeza que nós iremos aumentar ainda mais o nosso índice de visitação de praticantes do kitesurf no nosso estado. O lançamento da campanha conta ainda com um evento que deve ser marcante para os amantes do kitesurf, um Downwind, que vai ser realizado no próximo sábado e deve contar com cerca de 120 praticantes. Downwind é uma modalidade do kitesurf onde o velejo começa em um ponto e termina em outro, sempre indo a favor do vento. Para os kitesurfistas, é um dos grandes momentos na prática do esporte. Ele é pouco explorado, o Brasil inteiro não sabe disso. Então, com esse incentivo do governo, a gente vai conseguir movimentar muito mais o turismo e o esporte na capital. Bem, agora uma dica cultural. Amanhã acontece o lançamento da obra Urbano Ludovicense. Essa obra é do professor Luiz Eduardo Neves dos Santos e o lançamento vai acontecer no Espaço Cultural da Associação Maranhense de Escritores Independentes, a partir das 6 horas da tarde, no São Luís Shopping. Haverá uma mesa de diálogo sobre o livro, com as presenças do autor e também de professores, Frederico Burnet, da UEMA, e Saulo Costa, do Colum. Lembrando que é obrigatório o uso de máscaras, distanciamento social e o álcool em gel. Com essas informações, nós encerramos a nossa edição de hoje. Para você, uma excelente noite de quinta-feira. A gente se encontra amanhã, sexta. Tchau.